Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, abençoe-nos Jesus o momento, o anelo de estar e permanecer com Ele, tanto quanto permitem nossas forças, nosso entendimento, a nossa vontade, os nossos sentimentos. O tema é dos mais importantes no cenário em que nos movemos: o sobrenatural e as religiões. Exatamente porque ainda nos movemos por mitos, fazemos escolhas equivocadas. Depositamos toda a nossa confiança em fórmulas, sem despertarmos para o fato que isso nos tem trazido muito sofrimento, desespero para muitos, desalento para a maioria. Porque as religiões, em geral, usaram o mito, a fantasia, o sobrenatural, como mecanismos de dominação, como instrumentos de atemorização, de controle, subtraindo-nos o que há de melhor em nós, a capacidade de fazer escolhas. A Gênese diz que o sobrenatural vem sendo usado pelas religiões em geral para conferir a elas o aspecto de maravilha, de extraordinário, além de toda a possibilidade do conhecimento e da compreensão. E por que é assim? Porque, colocado o sobrenatural como base da religação com Deus, nós, se não temos acesso possível a este ser, a esta entidade, a esta inteligência suprema, vamos precisar sempre de intermediários, com capacidades igualmente extraordinárias. Como era preciso fornecer um caminho que não impossibilitasse de maneira definitiva o acesso, e essa é a origem etimológica da palavra, aquilo que, apesar de ser muito extraordinário, maravilhoso, formidável, fora de qualquer esfera de compreensão, só pode ser acessado, conhecido pela fé. E aí abre-se o caminho para o conhecimento. Essa tese foi adotada por muitos, a maioria dos teólogos, e demonstra a fragilidade da base em que se assenta, né? Por isso se diz que em breve já não será possível religião, da forma como conhecemos. Porque à medida que precisamos do sobrenatural, do extraordinariamente incognoscível, impossível de ser conhecido, na medida em que depositamos toda a nossa confiança naqueles que dizem que Deus, infinitamente perfeito, de uma hora para outra, decide derrogar as próprias leis para mostrar-nos o que é fantástico, extraordinário, leva imediatamente à conclusão que ele não fez uma coisa muito perfeita, já que precisa ser derrogada num determinado momento da sua vigência. A ideia do milagre repousa exatamente aí. Num determinado momento, Deus derroga suas próprias leis e produz fenômenos tão extraordinários que não podem ser compreendidos. E só podem ser acessados por pessoas muito especiais: as pitonisas, os pajés, os feiticeiros, mais recentemente os profetas, os médiuns. E apesar dessa compreensão, dessa construção, dessa armadilha psicológica ter mais de 29 mil anos, começou com os sumérios, muito do que chegou até nós, pela cultura judaico-romana cristã, tem mais de 20 mil anos. A ideia do dilúvio, do arco-íris, o poder que se encontra nas pedras, nas árvores,
nos animais, em determinados seres, passando pela litolatria, né, adoração das pedras. Não por acaso, o primeiro instrumento de produção de comodidades, de segurança, né, com a caverna, depois as árvores, os totens, depois os animais, e assim sucessivamente até agora, custa crer que ainda vivamos segundo essas concepções. Estamos muito atrasados nesse sentido. Essas ideias dizem que o mal é conatural. Significa dizer que ele nasce com. Ele tem origem no nascimento da pessoa. Todos nascemos defeituosos. Todos nascemos com uma jaça que é preciso remover, mas quem a remove? Por uma cerebração qualquer, pelo batismo, pelo que seja, por uma conversão à fé institucionalizada. Não, só determinados seres podem fazer isso. Estão autorizados para isso. Então o farisaísmo ainda existe entre nós, e o que resulta disso tudo é um aumento espetacular da hipocrisia, das ilusões. Porque quem crê na existência ontológica de essência do mal, nega a Deus. Um ser infinitamente perfeito, que construiu um universo perfeito, não pode ter em nenhum detalhe errado. É negar a sua perfeição. Daí todos os seus consectários, né? A tentação, o Daimon, que tinha na sua origem uma acepção completamente distinta da que damos hoje de demônio, né? O agente das trevas, aquele que divide o universo em dois pedaços, em duas esferas de dominação, né? Isso vem de Maniqueu, dos persas, isso é antiquíssimo. Mas nós ainda cedemos a esta concepção. E muitos de nós, mesmo no Espiritismo, com o medo de desagradar ao diabo, a gente diz que não acredita nele, mas é melhor não criar atrito com ele também. Não acendemos mais velas para ele. Mas, se alguém disse que ele existe e está perto de nós, vamos ter alguma cautela com isso, né? Aí dizemos para o demônio, alivia um pouco aí, porque está difícil, eu já pedi a Deus e não deu certo. Mesmo entre espíritas, o demônio continua vivo. Ele tem um nome de obsessor aqui. Ele tem um nome de Gregório. Quem quiser conhecer um demônio, com todas aquelas características, é só ler o livro Libertação, de André Luiz. E terão uma surpresa extraordinária. O demônio chora, toma posição fetal, pede socorro à mamãe e vai nos seus braços para os páramos da luz. Quando encontra a consciência. Quando se vê defronte da sua própria consciência. Quando se vê defronte do próprio Deus que habita em nós, em todos nós, em qualquer lugar, em qualquer momento da história, em todas as coisas, tal como a lição inicial de Paulo. É o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Um Deus atento, cuja política não erra. A conveniência e a oportunidade das suas ações são infalíveis. Elas nunca se excedem e nunca se omitem. Elas estão sempre na medida das nossas necessidades, rigorosamente dentro dos limites das nossas possibilidades. E aí vamos deixar um pouco de lado as necessidades, para falarmos nas potências que temos. Como um pai amoroso, justo e bom mudaria o caminho do filho que não quer enxergar?
papai, como esse menino que está gritando agora. E que nós fazemos sempre as mesmas coisas, de maneira diversa, porque permanecemos na infância da nossa existência. Quem não acredita no poder mágico de objetos está fora disso. Certamente não está sentado aqui, né? Quem não crê que uma cachoeira possa remover os seus obsessores, também não está aqui, né? Ou melhor, está aqui, porque quem crê é que não está. Como se faz há milhares de anos no Rio Ganges, né? A gente vai, mergulha 3 ou 7 vezes e depois sai renovado. O poder do rio, da água. Mas cachoeira não tem poder? Certos vegetais não têm poder? Tem poder de alterar a nossa consciência, como o Santo Daime. Tem poder de tirar a dor, como os analgésicos. Tem poder de nos euforizar, de nos dar motivação, de nos dar energia, de afastar o desânimo, de nos induzir ao sono. Não, essas ervas têm poder. Agora, se em vez de tomar, a gente tomar banho com elas, não vai adiantar absolutamente nada, que o efeito delas vai passar pelo corpo e ir embora. Mas quantos há de nós que ainda acreditam nisso? No comércio com o invisível, na água benta, no óleo ungido, na reza forte. O que é o sentido da reza forte? Alguém descobriu uma fórmula, e esta fórmula é tão eficaz que repetida dá o mesmo efeito. Dizem que havia um senhor aqui em Goiás, ele já está muito velhinho, mas toda vez que os fazendeiros tinham muito problema com berne, com doenças de animais, chamavam-no. Ele fazia uma reza forte e as pessoas viam as larvas caírem dos bois. Eis mais um santo na terra. O poder desse moço é tão propagado que hoje ele não sai nem mais de casa. Ele faz a reza em casa e diz assim para o fazendeiro: onde é que está a sua boiada? Ah, está aqui a noroeste. Ele aponta para noroeste e o efeito é o mesmo, a distância é quilômetros. Foi assim na época de Paulo. Sheva e seus 7 filhos, vendo que o poder, a confiança que Paulo despertava na população era tão grande, que era capaz de exorcizar demônios, curar pessoas, decidiram formalizar a sua empresa na própria casa. Então colocaram lá uma tabuleta, isso é há muito tempo, não devia ter neon nem nada, mas nem ter LED, era uma coisa mais simples, mas se dizia lá: Sheva expulsa demônios. E começou a fazê-lo. Até que um dia apareceu alguém que diante deles, depois do ritual que ele tinha copiado de Paulo, né? Ele sentava o paciente na frente, impunha as mãos e dizia: em nome de Jesus, aquele que Paulo enuncia em suas fórmulas, eu exijo que você saia desse corpo. E o espírito, além de não sair do corpo, entortou mais ainda. E o pai de Sheva, com base em Paulo e Jesus, retornou e lhe disse: eu, em nome de Jesus, aquele que Paulo enuncia nos seus exorcismos, determino que você largue esse corpo. E aí gritou mais, como se ruído fizesse diferença nessa hora. Aí o espírito se impacientou e disse, grunhindo: Paulo eu conheço. Jesus eu já ouvi falar. Mas você é o célebre quem? E Sheva insistiu: eu sou Sheva. E em nome de Jesus, com força, nas palavras de Paulo, exijo que você saia. O resultado disso foi: ele e os 7 filhos
tentando dominar essa pessoa, apanharam por algum tempo, foram absolutamente despidos, ficaram nus, e o espírito, tomado num corpo qualquer, os envergonhou correndo pela cidade, os 7 nus e ele atrás. Bom, o comércio se extinguiu naturalmente, porque o poder deles foi contestado por este endemoniado. A revelar que a fórmula é só parte aparente da verdade. Não existe uma fórmula capaz de atender a todo mundo da mesma forma, na mesma duração, com a mesma intensidade. Seria muito cômodo isso, né? Ah, vou levar essa cerinha que veio não sei de onde, isso pertenceu a fulano e daqui para frente eu estou protegido. Engraçado, depois que eu uso esse breve não me aconteceu mais nada. Você diz que não tem efeito nenhum, Edmar, que os espíritos dizem que isso não funciona, como é que não me aconteceu mais nada? Certamente alguns mecanismos internos de autossuperação, inclusive o sistema imunológico, foi reforçado por uma ideia não muito sólida, mas eficiente, por enquanto. Porque é assim, a fórmula, o ritual, a solenidade, ela tem um efeito menos duradouro do que a fé que se solidifica na razão. Vai chegar o momento que aquela fórmula vai falhar. E nesse momento a pessoa não vai saber o que fazer. Nesse momento estaremos por nossa conta. Recusando a intervenção do princípio espiritual, a maioria desses fenômenos que parecem extraordinários perdem o sentido, a razão de ser. Já não se sabe bem como eles acontecem, porque eles estão além da matéria, muito além dos sentidos. Não é possível compreender como é que uma pessoa que dá passe, como qualquer um outro de nós, consegue reduzir em 70% a permanência de pessoas na UTI. Dando passe simplesmente. Isso já está acontecendo em Minas, com uma senhora que ficou conhecida por esse poder. E imediatamente essas pessoas, muitas delas há entre nós aqui, elas passam a ser assediadas. Identificamos nela aquele intermediário entre Deus e nós, que tem poder de curar ou de reduzir as nossas dores, as nossas aflições. E a buscamos não para saber como ela conquistou, mas para mercadejar o seu poder. E aí, de alguma maneira, tentamos, de alguma forma, por alguma retribuição, chegarmos à busca que desejamos. Estamos novamente mercadejando com o poder da fé. Fides, de confiança, de certeza, inamovível. Não é assim que se constrói uma fé. Ninguém fazendo a mesma coisa que ela faz reduzirá a permanência em UTIs em 70%. Alguns poderão fazê-lo, se tiver a mesma experiência, conhecimento e poder. Mas a maioria não conseguirá, porque não tem a sua vontade preparada para isso. O mecanismo é mais profundo, está muito além das cogitações superficiais, do mito. O conhecimento sempre teve um efeito extraordinário na nossa vida. Mas a forma como ele é usado é que faz a diferença. Nós caminhamos por este muito longo caminho multimilenar por 4 vias principalmente. Hoje nós estamos vivendo muito uma quinta, que eu vou deixar para o final. Nós começamos há dezenas de milhares de anos atrás a caminhar pela via ideológica, de adorar pedras, árvores, animais, a litolatria, a zoolatria, etc. Depois, conhecemos o mecanismo religioso, o conhecimento revelado. Revelado por alguns, que sempre tiveram destaque nos grupos sociais. Um pouco depois surgiu a filosofia. E mais recentemente, depois do século XVI, com Francis Bacon,
o processo empírico, científico, dedutivo, indutivo de verificação da validade do conhecimento. E o que acontece nessas 4 vias? Essas 4 vias associadas à nossa estrutura têm o seguinte efeito: nós, em última instância, somos pensamento, sentimento e vontade. Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. Mas para quem não aceitar a doutrina espírita, pode socorrer da Universidade de Colônia. Johann Hessen, professor de filosofia dos valores, que em teoria do conhecimento traduzida para o português diz a mesma coisa. O ser humano, em última instância, de poder é pensamento, sentimento e vontade. Vamos combiná-los agora. O que acontece com o pensamento, com o sentimento e com a vontade na via ideológica, mitológica? Minimiza-se a razão, minimiza-se o sentimento e a vontade é frágil, obtusa, porque tudo que ela decide tem como base o mito, a ilusão, a aparência. Na religião, demos um passo à frente. A religião maximiza o sentimento e minimiza a razão, especialmente com os artigos de fé. Nesse momento, desenvolvemos uma vontade dependente, escravizante, porque ela está sempre procurando uma outra fronte na qual se sustente. Nunca é a própria, mas a daquele intermediário que sabe, com um movimento extraordinário, remover os nossos males. O momento seguinte da humanidade é o filosófico. Na terceira via da obtenção do conhecimento, a razão é maximizada e o sentimento minimizado. Nesse momento, a vontade passa a ser excludente, porque as altas indagações filosóficas não são acessíveis a todos. Ela é esotérica e não exotérica. Apenas alguns a dominam, e nós continuamos aprisionados num universo de dependência. Dos grandes filósofos, René Descartes, que descobriu Deus no pensamento, em oposição a Berkeley, que descobriu Deus nas sensações do próprio corpo, que formavam as ideias, mas continuamos dependentes da mesma maneira. Por fim, a última via, chamada científica, onde se maximiza a razão, se maximiza o sentimento e se liberta a vontade. A vontade passa a ser inclusiva, exotérica. De que estamos falando? Da capacidade volitiva de cada qual. Cada um de nós. Quando se diz que alguém tem sucesso em mais de uma área ou em muitas, diz que ele tem uma força de vontade, uma perseverança, ele tem uma antevisão das coisas que lhe permitem ter sempre sucesso. Aliás, sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, diria Ulisses Guimarães, né? Porque todo mundo quer sucesso, mas não quer pagar o preço do sucesso. E o mais difícil não é ter sucesso, porque todos nós teremos os nossos momentos de celebridade, ainda que sejam alguns minutos. O problema é conservar esses minutos. O que todos nós gostaríamos, de estar no limite da realização pessoal, onde somos respeitados, admirados, aplaudidos, reconhecidos. E aí mais uma ideia trágica, né? Novamente vinculada à mercância do reconhecimento. Quem busca o reconhecimento derrui a vontade. Porque nós não vivemos na dependência do reconhecimento. Nós somos concebidos para servir e não ser servidos. Ainda que abandonemos as miçangas, os breves, a água benta, o óleo ungido, o sacramento qualquer que nos torna livres de qualquer jaça, de qualquer vício, de qualquer eiva, no momento, aqueles que
vivem buscando o reconhecimento se escravizam a ele. Num mundo onde a diversidade é a regra, onde não há duas pessoas iguais, obter o reconhecimento é muito difícil. Pelo menos de todos, durante todo o tempo. Nós podemos ter de alguns durante algum tempo, mas não conseguiremos ter de todos todo o tempo. Isso vale para o nosso lar, para a nossa casa, para tudo quanto nos envolve. O vício de viver na dependência do reconhecimento nos leva novamente ao caminho retrógrado de mercadejar os dons. Não mais com Deus, mas com os homens, com os seres humanos, com as pessoas em geral. E, mais uma vez, deixamos o caminho da verdade para percorrer o caminho da hipocrisia, da mentira, da falta de solidez. Essa armadilha psicológica que desde a caverna de Platão, todos conhecem, né, o mito da caverna de Platão, onde as pessoas só viam as suas sombras e imaginavam que o mundo era só sombras, porque só viam as sombras. O dia que fossem obrigados a se voltar para a luz, não conseguiriam dar um passo em direção alguma, porque estavam absolutamente condicionados a viver nas sombras. Um regime bidimensional, tal como nos vemos agora. A evolução humana parte da existência unidimensional para bidimensional, que é a existência das sombras. Só tem duas medidas. Nós que somos seres da terceira dimensão, já achamos isso uma tolice, porque tudo que existe tem três dimensões: comprimento, largura e espessura. Então, essa existência das sombras é ilusória, é incompleta, é insuficiente. Mas para nós que vivemos na terceira, ainda há outras, e foi difícil aceitar Einstein, que nos colocou nessa quarta dimensão, onde associa as três anteriores mais o espaço e o tempo, criando uma vertigem que acabou por modificar completamente a física newtoniana. Outra coisa aconteceu, outra forma de ver o mundo, o cosmos, o universo, as oportunidades, mudou tudo. E de lá para cá, com Planck e outros, a física já está a nos dizer que tem possibilidade de comprovar a existência da alma e de Deus. Porque os físicos quânticos estão a dizer que é possível demonstrar a existência de Deus por dois princípios reitores do universo: o princípio da causalidade descendente e o princípio da causalidade ascendente. Porque tudo no universo é energia e consciência entrelaçadas, combinadas, opondo-se ou cooperando, mas consciências que movem quantidades de energia, o quanta de energia, que são capazes de colapsar situações e criar eventos futuros. Conheci uma pessoa que disse: meu sonho é ter um Cessna. Aí diziam para ele: como é que você, morando na Baixada Fluminense, sem o segundo grau, vai ter um Cessna? Aí ele dizia: não, eu vou ter um Cessna. Nem que seja de 2 lugares, mas eu vou ter um Cessna. Ele morava perto do aeroporto de Nova Iguaçu, um pequeno aeroporto de aviões pequenos, e depois fez um concurso muito humilde, foi ser funcionário público, passou muito tempo como funcionário público. Um dia, trabalhando no cruzamento da Avenida Central, Avenida Rio Branco, em frente ao edifício Avenida Central, ele entrou e viu
na loja Hobcat, que é uma loja de venda de aeromodelos, o modelo que ele sonhava. Vale dizer, o que ele só via em sonhos teve um efeito concreto. O que ele só via muito à distância, ele pôde tocar. Entrou na Hobcat e pediu para o comerciante, o senhor pode me vender esse folder? Você quer o avião para montar? Não, eu quero o folder. Não, o folder eu não posso vender, aquilo é a propaganda do produto que eu tenho. Mas será que você não conseguiria um para mim? Bom, conseguiu. O comerciante conseguiu o folder para ele e ele pegou, delicadamente levou para casa e com 4 percevejos, que custavam muito menos e ainda custam do que um cruzeiro, ele fixou o Cessna no pé da sua cama, com os 4 percevejozinhos, e todo dia, antes de dormir, ele sonhava. Antes de dormir, ele sonhava. Com o que ele sonhava? Pilotar aquele Cessna. Então ele entrava na gravura, e quando o avião ainda tinha manche e pernier, né, que são os instrumentos de direção do avião, hoje é tudo por joystick, segundo o nosso filho, dá medo entrar na cabine de avião, porque não tem mais nada. Aí você pergunta ele, como é que você dirige isso? Ah, é muito simples, tem um computador aqui, a gente digita isso aqui, pronto, a rota está feita. Mas com segurança absoluta? Segurança absoluta, pai. E quem vai fazer o resto? O avião. Eu disse, mas quem controla o avião? Não, é um outro sistema aqui, eu vou lhe mostrar. Ó. Esse sistema aqui, se tiver erro, ele corrige. E a gente agora só gerencia sistemas. Eu falei, não, eu vou na próxima viagem. Se você virou gerente de sistema, que ele é muito bom pilotando, dizem os instrutores, gerenciando sistema eu não quero ir, não. Porque foi gerenciando sistema que aquele moço foi cair lá na Amazônia, né? Em vez de digitar 170, digitou o contrário, em vez do avião ir aí, foi para a Amazônia e caiu. Dia do jogo Brasil e Chile, todo mundo conhece esse fato, né? Mas os sistemas hoje estão tão perfeitos que quase dispensam a atuação do ser humano. Não era como naquela época desse amigo, que ele tinha que fazer tudo para o avião voar. Então, ele acordado sonhava. Ele se via entrando no Cessna, decolando do Aeroclube de Nova Iguaçu, os colegas estavam jogando bola lá embaixo, descalço, num campo de terra, subindo um poeirão, e ele dizia, aí, eu não disse que eu ia ter um Cessna? E aí fazia manobras, voava alguns minutos e assim dormia. Esse nosso conhecido não tem um Cessna. Ele tem 2 Cessnas. Comprou um de 2 lugares, mas agora está com um de 4. E se tornou instrutor de voo. Não importam os caminhos, não importam como ele chegou lá, o essencial foi a capacidade de sonhar, de colapsar oportunidades, porque a natureza conspira a nosso favor. Não para quem acredita no sobrenatural, aí não. Para quem acredita no sobrenatural não vai sair do chão. Não vai sair nunca. É preciso saber mobilizar a estrutura fundamental que temos à nossa disposição e não usamos. Razão, sentimento e vontade firme. Porque tudo mais se nos acrescentará pela misericórdia divina. Basta que saibamos querer, porque querer é poder. Não há nada de místico, de sobrenatural, de extraordinário. Quem está dizendo isso hoje são os físicos quânticos. O poder da mente é tão extraordinário quanto não usado. A maioria de nós não chega a usar 10% dessa capacidade. Se não mobiliza a razão de maneira conveniente, se não sabe administrar as emoções, não terá uma vontade bem fortalecida na direção correta. Não poderá fazer opções seguras.
enquanto vivemos de bentinhos, de água benta, de santinhos ou de passes, para trazer o problema para o nosso meio, e não soubermos como administrar esse poder, nada vai mudar dentro de nós. Deus está em tudo, e especialmente em nós mesmos. O maior milagre que Jesus operou é do nosso texto, né? O que verdadeiramente atesta a sua superioridade é a revolução que se criou com seus ensinos, não qualquer outra coisa. Porque esta revolução marca as épocas da humanidade antes e depois de Jesus. Com 12 humildes, retirados das cercanias da Galileia, onde não se produziam profetas. Ninguém era acreditado naquela região. De onde veio isso aí? Ah, de lá não sai boa coisa, não é possível. Não, mas ele ressuscita os mortos. Ah, que isso? Só vendo. E mesmo depois de verem, muitas vezes, não uma, não só com Lázaro, mas mais de uma vez, desafiaram-no na cruz. Desce daí para que lhe acreditemos. Desce dessa cruz para que possamos reconhecê-lo com o poder que diz que tem. Se Jesus não conseguiu este reconhecimento, o que será de nós? Serão os movimentos extraordinários, as conquistas mágicas de 6 números que podem nos tornar milionários de uma hora para outra, que vão resolver a nossa vida? Evidentemente que não. Porque não saberemos fazer bom uso desse poder. Se Jesus não conseguiu esse reconhecimento, se tudo quanto ele operou não foi suficiente para reconhecê-lo como um profeta, será que devemos apostar todas as nossas fichas nesta armadilha espetaculosa, ilusória, de conseguir tudo de maneira mágica? Como é que ainda hoje acreditamos nisso? Como? Essa é a pergunta. Quando a ciência, não as religiões mais, estão a nos dizer que o nosso futuro depende de nós, nós ainda estamos transferindo o nosso poder para médios, pastores, padres, cartomantes. Dá para ver o meu futuro aí? Ah, pelo menos uma frestinha. Eu queria saber o que vai acontecer. Eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. Nós não resistimos a essa tentação. Como se isso fosse favorável. Mesmo que a pessoa tenha esse poder, e alguns têm. Mas também não tem se quem recebe não estiver preparado para recebê-la. Chico dizia: o dia que eu tiver condição de administrar o meu futuro, ele me será mostrado. O dia que eu tiver condição, e aí é mais difícil, de administrar o meu passado, eu vou conhecer as minhas encarnações passadas. Porque muita gente faz, tentando remover esses óbices da própria conduta, da própria estrutura. Não, eu vou fazer um mergulho ao passado, e se entrega em mãos como os filhos de Sheva. Porque depois que abrir a garrafa do gênio, o difícil é voltar ele lá dentro novamente. Não, mas já me disseram que eu tenho um trauma há 2 encarnações atrás e eu preciso conhecer para removê-la. É preciso muito cuidado com isso. Porque nesse território ainda há muita insegurança.
E se o passado nos está oculto, é porque nós não somos ainda capazes de gerenciá-lo, de administrá-lo com conveniência, com oportunidade, com justeza. Podemos penetrar num território do qual não saibamos sair mais. E quem nos tirou de lá, talvez não consiga fazer com que voltemos para lá novamente. Depende de nós, se esse mundo ainda tem jeito, se apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá, depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança, a maioria de nós ainda é. Porque crê sem base, sem fundamento, sem estrutura, sem solidez, sem capacidade de resiliência. Como querer arrostar situações que anelamos como este é o fim da minha vida? Se eu não conseguir isso, darei fim a ela, como muitos, lamentavelmente, têm feito. Porque num momento como esse, as coisas são decisivas, e são duradouras, e são intensas, porque vivemos um momento de quebra de mitos, como preciosamente descreve Joana de Ângeles em Plenitude e o Homem Integral. A quebra do mito provoca imediata desorientação. Porque tudo quanto criamos não resolve mais à frente. Queremos sair da caverna de Platão sem a capacidade de enfrentar a luz. Pedimos o que não somos capazes de suportar ainda. E Deus sabe, com a sua providência, o quanto nos toca a cada dia da nossa existência. Ele sabe que podemos transformar-nos hoje em construtores do nosso destino, porque tudo quanto fere os sentidos é secundário. A realidade está além das aparências. Está no intervalo das palavras. Não está na sentença, mas no que ela contém. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Onde, Senhor, traduzir o sofrimento que se afigura como um obstáculo, que me paralisa, que me angustia, em desafio, que me motiva e me redime. Mostrai-me, Senhor, como fazer isso. Que eu vos possa perceber no fundo da minha alma, sem o medo de enfrentar a verdade, que repousa confusa nas artimanhas que criei para mim mesmo, para confundir o próximo, para iludir a quem amo, para seguir no caminho tortuoso da mentira. Dai-me coragem, Senhor. Coragem para enfrentar a mim mesmo, a ninguém mais. Porque sei que em mim se encontram as razões do meu insucesso. Tal como me sinto agora, Senhor, e tantas vezes tendes produzido tal fenômeno na terra, e cegos e surdos aos efeitos da tua misericórdia, da vossa misericórdia. Permanecemos como o cego de Jericó no caminho, a implorar, Senhor, Senhor, socorrei-me. E enquanto socorres, permanecemos inertes,
incapazes de transformar a nós mesmos. Ajuda-nos a nos apartarmos, Senhor, do sobrenatural, da ilusão, da mentira. Mas dá-nos a confiança de que isso é preciso ser construído em nós mesmos. Porque a lei de sintonia só mostra a verdade para quem vive a verdade. E é tão difícil, Senhor, arrostá-la. Ajudai-nos, Senhor, lentamente, gradualmente, mas daqui para frente, a construirmos em nós uma vida ligada para sempre à verdade, Senhor. Que sejamos capazes de perceber ao longo do nosso caminho os sinais da providência, não com signos inextrincáveis, mas como convites ao trabalho, ao estudo, à reflexão, à meditação, à viagem para dentro de nós mesmos, de maneira a construirmos em nós os mecanismos de autossuperação. Emmanuel, já reencarnado, nos dizia através de Chico que chegaria um momento da humanidade que o efeito da presença de Jesus e dos Espíritos seria tão concreto que seria pueril discutir a questão da existência da alma, dos Espíritos, de Jesus ou de Deus. Esses fenômenos têm se reproduzido de maneira intensa, continuada, em muitos lugares do mundo, como aqui e agora. Reparem a quietude que inunda a atmosfera que estamos inseridos e que não faz parte de nós, nem é o resultado de nós. É o efeito desta consciência que faz viger o princípio da causação descendente toda vez que a invocamos, que a evocamos. Ela pode ser percebida mais pelo tato, como propunha Berkeley, do que pela inferência. Repousemos a nossa mente, disciplinemos nossos pensamentos, ordenemos nossos sentimentos e que a nossa vontade tenha como foco único e exclusivo a percepção deste fenômeno. Esta quietude, que sendo externa, ainda não faz parte de nós. O mundo continua existindo, os ruídos continuam acontecendo, mas há uma atmosfera diferente em nós. É Jesus. Disseste-nos um dia, Senhor, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós nos confessamos, Senhor, sobrecarregados. Aliviai-nos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas. Trazei-nos, Senhor, o alívio. Não para o nosso deleite, mas para o nosso trabalho, para o nosso estudo, para o nosso esforço, no sentido de estar em comunhão convosco. Abençoai-nos o momento, Senhor, abençoai-nos a existência, abençoai-nos os caminhos, abençoai-nos as relações familiares, de trabalho, sociais, abençoai-nos a busca
Abençoai-nos o momento, este momento, em que nos encontramos convosco. Que esses elos, Senhor, possam permanecer conosco pelo resto dos nossos dias, porque de nossa parte assumimos o compromisso de energizá-lo todo dia, pelo menos um pouco, com a nossa prece, com a nossa boa vontade, com o nosso desejo de servir, com o nosso desejo de mudar, com o nosso desejo de atingir, com o nosso desejo de viver mais livres, Senhor, mais saudáveis, mais úteis, mais solidários, mais verdadeiros. Amparai-nos, Senhor, tal como agora, pelo resto dos nossos dias. Que assim possa ser.